Oi, Silvana. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá então para mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E o tema de hoje é: não deixe o amor esfriar. Amém. Então, Jesus fala dos acontecimentos de Mateus 24. Então, hoje nosso podcast vai ser sobre Mateus 24. Sim. Em Mateus 24, então Jesus, ele vai compartilhando, né, quais seriam os sinais, né, do fim dos tempos, algo que se comenta tanto, né, e tantos filmes abordam esse tema, o Apocalipse, o Armagedon, os últimos tempos, e a gente olha de uma forma muito negativa, como um horror, né, algo, mas que Jesus fala de uma forma em que sim, haveriam muitos acontecimentos negativos, mas nós, que cremos em Deus, precisamos entender que isso significa que a igreja está subindo, que nós estamos mais próximos de viver com Jesus, né? De estar na Nova Jerusalém, de viver essa nova vida. E aí, entre todos os rumores que são muito conhecidos e que a gente, né, até talvez tenha falado mais nos últimos tempos em função da pandemia, que são vírus, guerras, né, ou no caso do Covid, uma guerra biológica, enfim, tantos fatores, né, tremores, acontecimentos, catástrofes naturais. O principal que Jesus foca é o amor esfriar, né? Porque É, isso sempre aconteceu. Em todas as épocas a gente tem esses acontecimentos, né? Acontecendo, infelizmente, na Terra, mas o esfriamento do amor seria um dos principais sinais. sim, e quando Jesus está falando, ele está falando aos filhos, né, aos irmãos. Eu falei Uhum. filhos como Jesus sendo o Pai, né? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, uma mesma pessoa. O nosso Deus é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na pessoa de Jesus, ele está falando aos irmãos. Os irmãos quem são? Somos nós. Então, quando ele fala assim, então vocês serão presos, perseguidos, mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas então, quem é que vai acontecer tudo isso? Vai acontecer tudo isso conosco. Então, como nós vivemos antes, um pouquinho, a Angélica e eu, nós estávamos conversando, como nós vivemos hoje um evangelho que parece que a gente quer esquecer do que está escrito, né? A gente pega as partes boas, e isso novamente não é condenação, é um apontamento de que, olha, nosso rumo é para lá, nosso foco é lá. Nós sempre falamos, Angélica e eu, pela nossa formação, nós falamos das possibilidades, naquilo que nós podemos fazer diferente. Aqui nunca vai haver condenação. Então, nós misturamos o nosso fazer profissional com a nossa nova vida em Jesus. Então, quando nós falamos, sempre entendam, né, que é no motivo, vamos lá, é por aqui, o nosso alvo é este. Olha, nosso alvo não é ter riquezas aqui, sendo que riquezas aqui é uma bênção, ser próspero é bom, não tem problema, porque Deus com certeza nos dá prosperidade para alcançar a outros. Não nos adianta ficar com a conta cheia se nós não estamos estendendo benefícios a ninguém. Então Deus já sabe de antemão para quem é que ele vai estender riquezas para que essas pessoas possam estender a outros, né? Porque não nos interessa ir para o céu com uma conta bancária cheia. A gente sempre precisa ter essa perspectiva. Então a gente não vai se acostumar a que o mundo é o mundo, a gente não vai se moldar a ele, né? A gente vai se moldar a Jesus. Então, e a gente não vai concordar, sim, o amor se esfriará. Sim, mas nós vamos continuar fazendo esse binômio, vendo finais dos tempos e orando para que o amor dos nossos irmãos se esquente, aumente, que hajam igrejas que sejam as igrejas os remanescentes, né? As igrejas onde existe um pequeno núcleo que se movimenta como Jesus, que não pensa nos seus próprios interesses, mas pensa nos interesses dos outros.
Então, é esse apontamento que nós estamos hoje, nesse dia, falando do final dos tempos, dos acontecimentos futuros que Jesus falou em Mateus 24. Sim, muito bom, Silvana. O que que seria esse esfriamento do amor, então, né? É, como a Silvana falou, é estarmos distraídos e preocupados com as coisas do mundo, Sim. porque cada vez mais o mundo está nos pressionando. Trabalhe mais, né? Aquilo que a gente já Uhum. falou, por isso a gente já focou tantas vezes aqui no nosso podcast Nossa, nossa. sobre o descanso, né? Que não é só o descanso do tipo ficar deitado dormindo, é descansar em Deus, descansar a nossa mente das opressões e das pressões do mundo. Então, seria algo como, né, nós estamos ali preocupados em pagar boleto, ter, trabalhar, estar os filhos na melhor escola, usar tal roupa, participar de tal evento, estar nas redes sociais preocupado, distraídos com as coisas do mundo. Naturalmente o nosso amor vai se esfriando. Como nós falamos Uhum. no podcast anterior sobre amor próprio, o amor a nós mesmos e ao outro, ele se esfria na medida em que a gente trata o outro como um consumo, porque nós não Uhum. temos E tempo assim mesmo. e a si mesmo, porque nós não temos tempo para apreciar, cultivar, Isso, buscar o reino de Deus. E nós somos sim, chamados para isso. E aí Jesus ele traz ali, né? E esse é o foco que é importante a gente ter. Não é o mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, que estão vivendo e se adaptando a esse mundo. Somos nós, a igreja, né? A Os noiva. crentes, a noiva, exato, que corremos esse risco, porque as outras pessoas já estão. Que bom se elas, Sim, né, nesse esfriamento, virem a ver que precisa de algo com sentido e conhecer Jesus. Esse é o nosso objetivo, inclusive, levar Jesus para a vida das pessoas. Porém, nós que estamos, nós temos que cuidar para não esfriar, porque assim isso que o mesmo. inimigo vai nos distraindo, né, com o entretenimento, com as plataformas de streamings ali, Netflix, redes sociais, preocupações da vida. Sim, porque senão nós vamos viver a igreja do Jesus escabelado e da noiva escabelada, né? Porque hoje tem tantas pessoas querendo colocar esse molde mundano dentro do mover santo, né? Então, quando nós falamos desfrute a vida diária, que é o programa da Joyce Meyer, né? Ela tem um programa matinal que é Desfrutando a Vida Diária. Que é o desfrute, né? Se a gente for parar para pensar só nessa palavra fruta, né? Eu não estudei a etimologia da palavra, tá? Mas o que vem na minha mente, tá? Eu vou só falar o que vem na minha mente. Na minha mente vem assim, ó, fruta. O que tu precisa fazer para que uma fruta nasça? Na verdade, só olhar a planta, podar talvez, se der algum bichinho, tu ir lá e pulverizar com alguma coisa, fazer a poda, que ela tenha água, que ela tenha hã, sol, isso já vai ser a fruta adequada ao clima onde ela está plantada. Em alguns lugares nascem tâmaras no deserto, ou seja, existem frutas em todos os terrenos, né? Claro que deserto não tem nada, mas assim, regiões mais desérticas existem frutas também adaptadas àquele solo, e nós temos frutas aqui, né? Nós, então, no Rio Grande do Sul, temos muitas frutas, laranja, bergamota, não precisa fazer grandes coisas, grandes cuidados, né? Não precisa ter assim, hoje vou ver se a minha bergamoteira está dando. Não, quem tem uma bergamoteira sabe que precisa fazer bem pouco, né? Uhum. Então, esse desfrutar é pegar a fruta, né? Então, o que realmente eu cansei ao pegar uma fruta? Então, no Jardim do Éden, o Adão e a Eva, antes de desobedecerem a Deus, eles não precisavam fazer nada. Então, sim, desfrutar a vida diária, sim, descansar é fazer. Então, nós precisamos aprender a este fazer também no mundo de hoje, porque o mundo de hoje é a contramão disso. E nós precisamos entender também que quando nós recebemos Jesus, nós, de uma certa forma, voltamos ao jardim, que é aquele nosso primeiro podcast que nós fizemos, acho que é o número 1, né, Angélica? Uhum. Então, Exatamente. entender esse descanso. Descanso é ficar
tranquilo. Então nós estamos vendo hoje uma igreja escabelada, né, fazendo coisas e vendo que será que o meu story, será que o meu reels, será que eu preguei bastante, será que eu mandei bastante vídeos e eu acho legal fazer isso desde que tu faça de maneira que descansada. Trabalha Uhum. e descansa, que foi isso, esse é o modelo divino. Trabalha sim, tem vários ah, textos dizendo para a preguiça ser exterminada do nosso meio. Eu não estou falando de preguiça, eu estou falando de desfrute. É é diferente o proceder, né? O procedimento é completamente antagônico, inclusive. Sim, com certeza. Então, assim, se a gente for olhar a palavra de Deus, em nenhum momento Deus nos disse para a gente andar preocupado com as coisas, para cuidar de si Isso. mesmo o tempo todo, para tentar resolver. Não tem nenhum versículo que diz, resolverás os próprios problemas, né? Cuidará de si mesmo. É tudo sobre eu cuidarei de vocês, cuidem das minhas coisas e eu cuidarei de vocês, não andem ansiosos, eu sou com vocês. Né? Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, né? Claro que isso tudo é muito baseado nas palavras de Jesus, mas se tu for Uhum. olhar no Antigo Testamento, todas as guerras pelo povo de Israel foram vencidas por Deus. Nenhuma. Eles tinham o maior exército, o melhor. Tanto que quando Saul é ungido como rei, né, o profeta Samuel traz a palavra que havia sido dada para Moisés de que ele não deveria voltar ao Egito para buscar cavalos, ou seja, ter Uhum. cavalaria, ter um maior exército, porque isso faria com que eles crescem que a guerra teria sido ganha por homens e não por Deus. Uhum. Então, né, esfriar o amor tá totalmente relacionado o quanto nós nos ocupamos das coisas desse mundo e nos desocupamos desse cuidado, dessa identidade de filha, de receber, de filho, de filha, né? Então, isso é muito relevante. Acho que esse é o ponto principal desse podcast, né? Porque se a gente for pensar que quando nós nos sentimos impotentes, que a gente não consegue resolver as coisas, como Deus nos capacita. Uhum. Tu tá ali diante de uma situação, né? Diante de um atendimento, né? Silvano pensa, pá, como é que eu resolvo isso? E Deus nos inspira, e aí o negócio Sim, acontece, não é pela nossa acontece. força. Não é pela nossa força. Eu sozinha não vou para o consultório jamais. Que a gente se Exatamente. acostume o tempo todo. Senhor, se tu não fores comigo, eu não levanto da cama. Se tu não estiveres comigo, se não for a tua força, porque tudo é aquilo, e eu continuo estudando, gente. A Angélica continua estudando, nós estamos sempre estudando. Não quer dizer que a gente não estude. A gente estuda e desde que antes de me formar, eu já comecei a fazer uma pós. Eu ia me formar em julho, eu comecei a fazer uma pós em março. Então, porque eu não queria ficar saindo da faculdade sem estudar. Então, desde que me formei, eu nunca deixei de fazer pós. Continuo fazendo pós e continuo estudando e lendo. E isso não quer dizer que eu confie em mim e nem nos meus estudos. Eu confio é no Senhor. Porque na hora que tu estás com outra pessoa e sendo aquela pessoa templo do Espírito Santo ou não, ela é projeto de templo, né? Porque aquela Exatamente. pessoa que não nasceu de novo, um dia eu não tinha nascido de novo, um dia a Angélica não tinha, um dia nossos esposos não tinham nascido de novo. Então, na verdade, a gente não foi chamado para saber, esse aqui merece um tratamento X, esse aqui merece um tratamento YZ, né? Não, não é nada disso. Todos que estão na minha frente, sempre eu considero eles como filhos de Deus. Meus Então, irmãos, porque eles são potenciais irmãos, né? Então que a gente, o nosso olhar seja assim, nós sejamos conformes, essa seja a nossa oração, sejamos conformes à palavra de Deus, formados pela palavra de Deus o tempo todo, que a gente faça essa atualização, né? Senhor, me atualiza com o teu reino, me atualiza amém. com o céu. Então, para a gente fechar, né, esse podcast, é muito sobre isso que a Silvana falou, é nós nos ocuparmos também da relação com o outro, de amar o Sim, outro, porque quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Então, sim, não é nos negligenciarmos, não. mas não vivermos só pensando em si, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades ou nas nossas ansiedades.
é amar o outro, né, e isso também vai gerar, amor a si. E esse é um sim, jeito, né, de não deixar com que o amor esfrie. Então o nossa orientação hoje, a nossa direção, como a Silvana fala, é que a gente seja intencional em não deixar o amor esfriar, que a isso gente aí. ore e cultive esse amor e busque intencionalmente esse amor nas relações. E quando a gente vê que está se ocupando demais, está com uma vida muito corrida, que isso seja um alerta. Poxa, Sim, estou deixando com que o amor esfrie. Então, nós vamos uhum. orar sobre esse tema. Sim. Sim, Senhor, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que as nossas atualizações com o teu reino, com a tua mente, sejam 24 horas. Todos aqueles que nos ouvem, todos os nossos irmãos nesta terra, recebam isso no nome de Jesus. Atualizações em tempo integral ao reino de Deus, a sermos conforme Jesus. Amém. Senhor, que cada um que está aqui tenha esse lembrete na sua mente, esse lembrete celestial de não deixar o amor se esfriar, que tão logo esteja ocupado com Sim. distrações, com coisas desse mundo, se lembre e seja intencional em Uhum. amar aquilo que tem, em amar a sua família, o seu cônjuge, seu namorado, seus irmãos, em amar o próximo, que nós possamos cultivar, que nós sejamos essa igreja que ouve, que mantém a vela acesa, Senhor, que mantém a chama acesa, como na parábola das virgens, que nós sejamos todos que estão ouvindo essas pessoas preparados para a volta do nosso noivo. Em nome de Jesus, amém. 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 E é aquilo que vocês já sabem, né? Tu curtiu esse podcast, falou contigo, né? Tá aí discutindo o que seria o esfriamento do amor, envia para aquele irmão com quem tu já trocou uma ideia sobre isso, te inscreve no canal e segue nos acompanhando aqui que tu tá contribuindo para essa obra. Amém. Contribua com a obra do Senhor. Até a próxima. Até.